Bom dia, pessoal. Meu nome é Laila, sou psicóloga do Departamento de Assistência Social do CUDA Norte e estou aqui juntamente com a Marilane Queiroz, que é psicóloga também referência técnica do próprio departamento. Estamos aqui juntamente com vocês para poder estar auxiliando nesse processo, né, de organização e operacionalização no âmbito da Conferência de Assistência Social. E, no caso, a gente vai falar um pouco sobre o que discorre o tema da conferência deste ano, vinculado aos eixos que vem disposto mesmo nas próprias normativas. Lembrando que, no caso, o tema deste ano da Conferência Nacional é o direito do povo, dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Lembrando que, no âmbito nacional, estamos aí na 12ª Conferência, né, de Assistência Social, que tem como até um dos objetivos estar avaliando de como que se encontra a política de assistência social, porque é através das conferências que os municípios vão fazer as deliberações e preposições aí que possa estar contribuindo com essa nova diretriz. A conferência é um espaço amplo e democrático, com o objetivo de discutir, através da articulação coletiva aí, em torno dessas propostas, estratégias de organização, tendo em vista que as conferências são espaços de caráter deliberativo que oportunizam, assim, o debate para poder contribuir aí em melhorias no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Neste ano de referência, além do tema, o Conselho Nacional de Assistência Social trouxe alguns eixos norteadores que os municípios vão poder discutir e trazer propostas e deliberações de acordo com cada eixo. Então, a gente vai percorrer um pouco sobre a questão do que vincula ao eixo 1, que traz aí como tema a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistencial no enfrentamento da desigualdade. O eixo 2, que vem falar sobre a questão do próprio financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes. No eixo 3, vem falando sobre a questão do que discorre o controle social, né, e o lugar da sociedade civil no Sistema Único de Assistência Social e a importância da participação dos usuários. Já no eixo 4, vem falando sobre a gestão e o acesso à segurança socioassistencial como articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda aí como garantia dos direitos socioassistencial para poder estar garantindo a proteção social. Já no eixo 5, vamos abordar aqui sobre a questão da atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergência. Para início aqui, é interessante que os municípios, ao discutir aí, trazer as propostas do eixo 1, né, que vincula aí a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades, o município pode estar discorrendo, né, em relação do reconhecimento da política de assistência social como ótica aí do próprio direito, representando, assim, uma conquista, né, no âmbito da sociedade brasileira e que demarca um capítulo no campo dos direitos socioassistencial. Lembrando que, ao discorrer sobre o tema do eixo 1, o município pode estar atento aí à questão mesmo da própria concepção no âmbito da assistência social como uma política pública, né? Até no que discorre na questão vinculada à Constituição de 1988, que demarca também até as contribuições do próprio tripé aí, que vincula a Seguridade Social, a Previdência, a Assistência Social, né, e a Saúde. Considerando, assim, também esses vários segmentos no âmbito aí, né, da questão das vulnerabilidades que, no caso, demanda as ações aí do Sistema Único de Assistência Social. Ela traz uma concepção ainda sobre o paradigma do direito e da cidadania, né, onde, no caso, tem esse percurso mesmo sobre a concepção aí, né, da própria política de assistência social.
É interessante também que os municípios possam estar atentos que com a política de assistência social, ela vem demarcando aí através da própria PNAS, da norma operacional básica, né, que são aí alguns guias de orientação aí, que vem falando sobre essa questão da própria concepção da assistência social, que aí traz essa construção de uma nova geração de direitos destinados, assim, a incluir tradicionalmente os excluídos e conferir, né, bem, no sentido de dar visibilidade àqueles que ao longo da história estiveram privados de voz, né, e de presença e identidade. Outro ponto interessante aí que o município pode se atentar é o que se traz em relação ao princípio da própria equidade, né, que no caso ela é um princípio fundamental aí dessa política e que está baseado nessa perspectiva, né, discriminativa positiva, porque ela vem assegurar, né, essa questão do tratamento diferenciado para que todos possam usufruir igualmente na questão dos direitos, a fim de estar garantindo a proteção social aí. É nessa perspectiva que fundamenta a questão dos direitos socioassistenciais e norteia também a questão até da oferta aí dos serviços vinculada à questão das seguranças afiançadas, né? E, no caso, contribui até na questão dos impactos da redução das desigualdades e promoção aí da própria equidade. Sendo assim, para poder aprofundar o debate, o município ele pode estar identificando as estratégias e os mecanismos que podem ser adotados para poder fortalecer a defesa e a garantia dos direitos socioassistenciais e dar visibilidade ao papel da assistência social como uma política pública garantidora de direitos aí no campo da proteção social não contributiva, né? Outra discussão que pode estar elencando aqui na questão do próprio debate é que vocês possam aí aprimorar a questão da própria política de assistência social como parte integrante aí no âmbito da própria seguridade social, que vem aí a questão do próprio tripé, assistência social, saúde e previdência social, de modo que possa refletir sobre possíveis impactos, né, na relação entre as políticas de garantia de direito, né, à própria população e os usuários da assistência social. Já no eixo 2, ele vem falando um pouco sobre a questão do próprio orçamento como instrumento para uma gestão de compromisso e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Tendo como, né, um ponto de partida aí que os municípios podem estar se atentando é a questão da organização aí da assistência social, né, que veio exatamente dessa necessidade de poder estar garantindo a responsabilidade entre os entes. Sendo assim, os municípios, eles podem se atentar que, no caso, né, vem essa questão de uma gestão compartilhada, onde cada ente específico, ele tem uma responsabilidade, né, sobre a questão da oferta do serviço. Sendo assim, o governo federal, o governo municipal, né, e a questão até do governo estadual, eles têm essa responsabilidade aí, na lógica mesmo de estar garantindo o repasse, para poder estar garantindo também a oferta dos serviços. Então, é interessante que no atual momento, né, vocês percebam que, no caso, está tendo um corte orçamentário aí, né, que tem até essa discussão em relação à PEC, que trouxe aí essa questão do próprio congelamento na questão dos recursos da assistência social e que vem demandando ainda, né, além do aumento da capacidade de atendimento, vocês precisam identificar também em relação à questão dos impactos que trouxe, né, a questão desse corte orçamentário na oferta do serviço, bem como na questão do próprio planejamento também, tendo em vista aí que temos alguns instrumentais aí no âmbito de gestão que traz sobre essa concepção aí da questão da LDO, né, do plano plurianual, que de qualquer forma traz essa questão das ações que precisam ser planejadas, porém às vezes não se tem um orçamento para poder dar continuidade no que foi planejado, impactando diretamente aí essa questão da oferta do serviço.
Uma questão também que os municípios podem se atentar é na questão vinculada à portaria 2362, que ela fala, né, até dessa questão, que unifica aí a questão da lógica do repasse aos entes municipais com menor índice de pagamento nas contas, né, em relação aí aos fundos. A gente percebe que, no caso, o governo federal, ele vai fazer esse repasse de acordo com a questão da disponibilidade orçamentária, e que isso vem impactando diretamente aí na questão dos recursos disponibilizados nas contas municipais, né? A gente pode até observar nessa lógica que tem muitos municípios, por exemplo, que não têm recursos no âmbito aí, fundo a fundo, que o município que acaba até arcando aí com essas despesas mesmo para poder estar garantindo aí a manutenção e o custeio da política de assistência social. Então, assim, é interessante que vocês possam fazer essa análise orçamentária, né, em relação a essa adequação dos recursos disponíveis na pasta, que, de qualquer forma, eles cumprem a questão da transferência e do próprio cofinanciamento federal, mas, ao mesmo tempo, os municípios, eles acabam sendo impactados, por exemplo, por quê? Porque pelo fato de que, no caso, acaba, com a questão do corte, acaba prejudicando na questão do próprio planejamento. Então, os municípios podem receber no seu cofinanciamento menor, pelo fato que há essa questão do equilíbrio entre a receita e a despesa. Um outro elemento presente também nessa questão dessa lógica do que dispõe a própria portaria é que ela vai se trabalhar prioritariamente com o orçamento vigente. Somente se houver orçamento excedente, né, ou com uma ação orçamentária específica para a finalidade de quitação de débitos, né, em relação aos anos anteriores, que vai fazer essa questão do próprio repasse aí aos municípios. Então, a gente até percebe, né, nesse percurso de 2020 a 2021, que teve essa baixa execução do orçamento aí, e aí os municípios deixaram de receber em torno de 971 milhões, tendo impactos preferencialmente no âmbito da proteção social básica e no âmbito da proteção social especial, que foram as áreas mais atingidas, né? E que, de qualquer forma, esse orçamento força as gestões municipais a investir mais que o governo federal e implementa aí no país uma lógica de desproteção social, provocando assim um enfraquecimento das estruturas e capacidades locais para poder garantir à população mais vulnerável a questão das seguranças de acolhida e de convívio. Então, ao discorrer sobre essa questão do eixo 2, né, os municípios podem trazer algumas deliberações específicas em relação à importância da participação dos entes aí no âmbito do próprio cofinanciamento, né, revisar as normativas de modo a considerar essa questão mesmo vinculada às especificidades do que apresenta no próprio território, né? Discutir também no campo em relação ao percentual aí mínimo destinado à política de assistência social dentro do que prevê a Seguridade Social, tendo em vista que a assistência social não tem esse percentual, né? O que acaba impactando mesmo nessa questão da oferta e na garantia do direito aí. Bem como a gente pode também estar elencando aqui a questão das receitas da política de assistência social e suas despesas com o pessoal que não sejam computados para fins dos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal. Então, tem alguns pontos necessários que é interessante que o município esteja atento, né, para que possa trazer algumas deliberações que contribuam aí mesmo neste aspecto em relação ao próprio cofinanciamento aqui, vinculado às responsabilidades dos entes. Aí agora a gente passa, né, pela essa questão do eixo 3, onde vai estar abordando um pouco sobre a questão do controle social, o lugar da sociedade civil no Sistema Único de Assistência Social e a participação aí dos usuários. O eixo 3, ele vem discutindo, ou seja, falando sobre a perspectiva do controle social, que é o lugar da sociedade civil aí no Sistema Único de Assistência Social, e a importância dos usuários. Neste eixo, é interessante que os municípios eles possam estar avaliando aí também como que está a questão do aperfeiçoamento em relação ao aprimoramento das questões vinculadas ao investimento do controle social.
será que o controle social ele está, de fato, cumprindo efetivamente o seu papel? É interessante considerar também a necessidade de refletir sobre a formação desses profissionais, que está aí vinculada à parte aí do controle social, principalmente no tocante em relação ao papel do Conselho Municipal de Assistência Social e os profissionais do SUAS. Tendo em vista que este eixo pode estar promovendo algumas discussões ou deliberações que possam estar estimulando a participação do controle social através de qualificação profissional, é interessante também que vocês possam estar fazendo essa avaliação em relação às deliberações e em relação à questão dos futuros rumos da assistência social, que constitui aí um direito assegurado por lei, sendo um marco legal aí dessa conquista vinculada à Lei Orgânica de Assistência Social, que traz essa questão da obrigatoriedade de se criar os conselhos em todos os municípios do país, além dos estados e da União, né? Os municípios, eles precisam estar reorganizando isso vinculado à política municipal. Então, mais que isso, é interessante que os conselhos eles possam entender em relação ao seu papel e quanto que é importante em relação ao caráter deliberativo e, no caso, que contribui aí para um caminho favorável para estar estruturando a gestão altamente democrática e participativa. Então, através dessa questão, desse debate, vai surgir as seguintes questões, né, que falam o seguinte: o que o Conselho ele pode contribuir, por exemplo, de aspecto em relação à proposta para poder melhorar esse entendimento sobre o papel do controle social, além dos conselhos. E é necessário ter essa participação efetiva também da sociedade civil, né, que pode se organizar para estar falando um pouco no âmbito da política de assistência social em relação à contribuição dos aspectos dessa efetiva participação. O que pode ser feito em organizações de voz, espaço de participação interna, aí nos próprios serviços, fazendo que possa estar garantindo essa participação do controle social e ressignificando aí essa relação com os usuários e os serviços em todos os espaços de gestão, provisão e oferta de serviço socioassistencial. Isso faz com que a participação da sociedade civil nesses espaços de debates e deliberações, como o Conselho, por exemplo, temos aí a conferência e fórum, né, que possa garantir essa efetiva participação, assegurando aí a questão do Sistema Único de Assistência Social, né, ocupando, nesse caso aí, em relação a esse caráter deliberativo e participativo. Então, é interessante que vocês possam promover esse espaço aí de protagonismo, vocalizando aí a diversidade das demandas e o empoderamento dos cidadãos vinculados aos usuários aí, os conselhos municipais de assistência social, em relação à efetiva construção vinculada à política de assistência social. Lembrando que esses usuários, eles precisam estar aí efetivamente participando aí da política de assistência social. Em outras questões, vocês podem estar contribuindo aí em relação às propostas que, nesse caso, o eixo 3 traz como um mecanismo específico, aí até da questão da formação continuada dos conselhos, das lideranças locais, estratégias de reconhecimento, de articulação das entidades que vocês têm dentro do próprio município, pode estar também elencando a questão da defesa e garantia dos direitos e compromissos com o desenvolvimento, que traz aí as questões de tecnologia, saberes, voltada ao estímulo e à participação popular do controle social. Vocês também podem estar refletindo sobre os aspectos relativos e sobre a questão da gestão do trabalho e condições desse trabalho aí no Sistema Único de Assistência Social. O que vincula a qualificação da prática e a capacitação direcionada à educação permanente, tanto que, no caso, estes aspectos, eles podem estar contribuindo aí nessa relação de trabalhadores do SUAS, por exemplo, vinculado ao usuário, no intuito de fazer essa questão da garantia de direito socioassistencial. E ainda, algumas funções que vocês podem estar contribuindo e refletindo de quais são os caminhos que podem estimular e ampliar a participação dos usuários nesses fóruns, nos conselhos, nas conferências, nesses espaços democráticos mesmo, né? E quais os grandes obstáculos que, às vezes, os municípios se encontram em relação ao exercício do controle social e quais as estratégias que podem ser ofertadas para poder estar garantindo
a participação qualificada dos usuários no próprio conselho, né? É interessante que vocês possam estar também sensibilizando aí esse estímulo de participação desses usuários no controle social do SUS, que estratégias devem ser utilizadas para garantir a participação desses trabalhadores no SUS e nos conselhos. É importante que vocês que estão participando aí dessa conferência possam pensar mesmo nessa logística em relação às reflexões para que vocês possam estar elaborando proposta que estará contribuindo aí em relação a esse papel do controle social vinculado ao lugar no âmbito da sociedade civil aqui, ok? Traz sobre essa questão da gestão e o acesso à segurança socioassistencial e essa articulação entre os serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direito socioassistencial aí no campo da proteção social. Tem como objetivo debater sobre as questões vinculadas à gestão, à segurança socioassistencial, o acesso aos direitos e aquisições aí dos usuários, bem como o acesso à garantia dos direitos como premissa para a qualificação da oferta dos serviços no âmbito da assistência social. Em vista que a proteção social proposta aqui no âmbito do SUAS, ela é assegurada a partir, né, da garantia das seguranças aí afiançadas para as famílias e os indivíduos que se encontram na situação de vulnerabilidade social, tendo em vista que essas famílias, né, e esses indivíduos, eles precisam se sentir seguros para poder viver diante da própria comunidade específica, né? E, no caso, a política de assistência social é um dos marcos aí que contribui no aspecto da própria proteção social, né, vinculada à oferta do atendimento aí, pautada na oferta do serviço. É interessante que vocês possam fazer uma discussão também em relação de que as seguranças elas estão relacionadas, que tem a ver aí com a questão das seguranças relacionais, né? E as seguranças também que envolvem questões materiais aí que vinculam aspectos da renda, por exemplo, né? Onde as famílias, os indivíduos e a própria comunidade que são atendidas pela assistência social, eles carecem dessa oferta também e dessas seguranças afiançadas. Então, é interessante que o município ele possa estar repensando em relação à questão das seguranças materiais aí, que é proposta pelo SUAS, que aí vincula a questão aí da renda e o apoio e o auxílio, né, temporário, por exemplo, que é através até das concessões de benefícios socioassistenciais que tem aí dentro do próprio município, traz esse viés também permanente na concepção do próprio Bolsa Família e do BPC, que, no caso, contribui aí e oferta esse apoio aí à alimentação, né, ao transporte, ou outras questões, segmentos que, no caso, o município vai acabar regulamentando aí de acordo com a própria necessidade, né, e realidade do município. Nos aspectos que vinculam aí a segurança de acolhida, segurança de convívio e segurança de autonomia, é interessante que o município ele possa se identificar de como que está sendo essa oferta do serviço e se essa oferta do serviço, ela acaba garantindo aí do que preconiza mesmo no campo aí da segurança socioassistencial. Traz essa concepção dessa articulação e integração entre os serviços, benefícios e transferência de renda para poder estar garantindo aí os direitos socioassistenciais. Tem um papel fundamental aí na concepção da importância da vigilância socioassistencial, utilizando como os instrumentos aí o CAD único, os programas, né, fazendo essa integração aí com serviços e benefícios que possui dentro do município para poder estar garantindo os direitos no campo aí da proteção social e, ao mesmo tempo, dar essa questão da própria visibilidade aí em relação da própria política de assistência social, trazendo assim os impactos, né, na vida da população atendida. Um dos critérios, né, que também o município pode estar avaliando em relação a essa concepção aqui do eixo 4, ela vincula a questão dos desafios no cenário, né, do que discorre aí o plano decenal. Então, é interessante que os municípios eles possam estar atentos nessa concepção da vigilância socioassistencial e quais as estratégias que são utilizadas aí para poder identificar as localidades que possuem maior vulnerabilidade e situação de
de risco e de violação de direito aí, né, no que apresenta nos próprios territórios, que através disso vai orientar a oferta dos serviços de acordo com as necessidades dos usuários. Então, os planejamentos, eles vão ser mais condizentes com até a própria realidade quando se tem essa questão da implementação aí, né, da própria vigilância socioassistencial. Você também pode instituir os parâmetros no que discorre aí a relação do SUAS e o sistema de justiça, tendo em vista que tem uma nota técnica que fala sobre o papel de cada um nesse contexto, uma vez que a assistência social recebe muita demanda específica do sistema de justiça, então o que de estratégia, né, ou que o município pode utilizar, que pode estar contribuindo nesse estabelecimento aí de fluxo de referência e definições de competência aqui, porque através disso pode estar fortalecendo as ações intersetorial aí, como estratégia de gestão, visando assim a garantia dos direitos socioassistencial e também incidindo aí na prevenção aí, na questão da redução das vulnerabilidades apresentadas dentro do contexto. Vocês podem estar fazendo uma revisão sobre os protocolos de gestão dos serviços, benefícios e transferência de renda, além de estar incluindo também os beneficiários do próprio BPC aí no próprio CAD único. Então, é interessante fazer algumas reflexões no que discorre ao eixo 4, né, que é necessário se atentar para que os serviços e os benefícios e os programas e projetos aí, eles ofereçam, de fato, a proteção social às famílias e os indivíduos que são atendidos pela política de assistência social, no intuito aí de contribuir nesse aspecto de redução de desigualdades e promoção aí ao acesso aos serviços, a fim de estar ampliando o acesso, principalmente aí a permanência na escola, que vincula aí a questão dos programas, né, do PPC na escola, por exemplo, e do acesso aí à questão do trabalho, que às vezes os municípios que possuem o próprio assessoras trabalho. Uma outra lógica aqui que é interessante, como eu discorri anteriormente, a enfatização dessas seguranças, né, que é promovido aí pelo meio da questão da acolhida, da renda, do convívio e a vivência familiar. Então, como que está sendo a oferta do atendimento, né, em relação a essa segurança de acolhida aí? Será que vocês estão garantindo esse acolhimento para os usuários que são atendidos pela política? A questão da renda, que é operada aí por meio das concessões aí dos benefícios eventuais, né, e os benefícios de prestação continuada, por exemplo. Todos os usuários, eles estão tendo acesso, né, a essa questão dessa segurança. Na questão do convívio, vivência familiar e comunitária aqui, será que, no caso, os planejamentos que são realizados, eles estão garantindo esse fortalecimento dos vínculos, né, comunitários e familiares aqui, e que perpassa aí nessa lógica, né, até da questão do que vocês fazem de planejamento das ações. Será que essas ações, ela têm o objetivo de assegurar o que está proposto, né, no âmbito das seguranças socioassistenciais? Então, é interessante fazer essa reflexão para que, no caso, você possa estar propondo algumas deliberações que contribuem para o fortalecimento e aprimoramento deste segmento. Uma questão também aqui que a gente pode estar identificando, né, é em relação à questão do papel dos entes que, de qualquer forma, acaba aí impactando aí nessa oferta do serviço, né, pelo fato de que o próprio desfinanciamento aí, ele vem dessa questão, dessa lógica de estar contribuindo mesmo com o aspecto vinculado à desproteção social. E a gente percebe aí que, neste caso, a gente não tem nem a questão da expansão do serviço socioassistencial. Vocês percebem que tem um investimento a mais no âmbito do programa Criança Feliz, por exemplo, né, ou outros programas que são implementados, do que mesmo na própria oferta aí da questão do próprio serviço socioassistencial aí, que vincula aí até na questão dos pisos fixos. Além disso, né, a gente percebe que tem municípios, por exemplo, de pequeno porte, né, que, no caso, tem algumas demandas específicas que cabem à alta complexidade ou à média complexidade aí no âmbito do campo da proteção especial e que não se tem aí essa expansão dos serviços especificados, né? A gente identifica até que os pisos aí que são encaminhados através do próprio cofinanciamento não se tem
uma alteração em relação a esse piso fixo, né, que permanece com o mesmo valor específico. Outra questão que vocês podem estar avaliando é a questão aí em relação ao descumprimento aí no que discorre sobre o não repasse do IGD SUAS, que de qualquer forma o IGD SUAS contribui para essa estruturação da política de assistência social, né, e a gente percebe que não se tem esse repasse no atual momento, e também se percebe a vigilância fragilizada aí pelo fato de que, se eu não identifico o que acontece no meu território, acaba planejando ações que não condiz com a própria vulnerabilidade apresentada naquele contexto, o que ocasiona, assim, a questão da própria desproteção aí e impacta na qualidade e oferta do serviço socioassistencial. Então, é interessante que vocês possam repensar nesses aspectos para poder trazer algumas deliberações, né, através dessas reflexão, vinculando, assim, as seguranças de sobrevivência, de convívio e acolhida, que garante essa funcionabilidade, né, em relação à oferta do serviço socioassistencial. É necessário que vocês possam estar percebendo essa relação de sustentabilidade e integração entre a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistencial à luz do processo da gestão, né, trazendo, assim, inclusive uma estratégia de defesa institucional quanto ao enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social aí que se apresenta de forma muito dinâmica. Então, o município ele pode estar fazendo esse campo de reflexão para que possa estar contribuindo nas próprias deliberações. No eixo 5, ele vai estar falando sobre a atuação do SUS em situações de calamidades públicas e emergência, né? Estamos aí atravessando uma crise sem precedentes na história e como se não bastasse tantos desafios enfrentados no cotidiano, agora nós temos que estar enfrentando aí a pandemia, né, Covid-19, e temos que dar conta dessa situação aguda e grave, acarretando essa sobrecarga ainda maior nas políticas públicas, incluindo aí não só a política de assistência social, como outras políticas também. O eixo, ele vai estar trazendo aí a questão de como que a assistência social se reorganizou nesse momento aí de calamidade pública e emergência. Então, é interessante repensar qual o papel mesmo da assistência social na situação de emergências e como que está a capacidade do sistema de proteção social em cumprir esse papel. Como que estão as ofertas dos serviços e programas, benefícios, nesse momento atípico? Será que se eles estão conseguindo, aí, de fato, alcançar os usuários, os territórios, ou está tendo aí essa questão da sobrecarga de trabalho? Nós até trazemos aqui algumas portarias do Ministério da Cidadania que estabelece esses padrões e procedimentos em relação à questão do cofinanciamento federal, onde tivemos aí alguns recursos extraordinários para que a assistência social pudesse se readequar a esse momento específico, a fim de estar garantindo a oferta dos serviços. Temos também o que está elencando a questão do serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergência, que vincula aí até a própria portaria 113, que regulamenta esse cofinanciamento federal do SUS, vinculado aí às transferências de recursos vinculado à modalidade fundo a fundo. Então, assim, como que os municípios puderam se reorganizar nesse momento de pandemia em relação à oferta do atendimento aí à política de assistência social? Nós percebemos que neste momento de calamidade pública houve uma integração na questão da intersetorialidade, que discorre aí tanto a política da saúde, quanto a questão mesmo das discussões dos profissionais da defesa civil em relação ao âmbito da decretação dos municípios, que tiveram que se readequar à oferta dos serviços, né, em relação a esse momento que estamos vivenciando. Lembrando também que tivemos até as questões vinculadas aos planos de contingências, garantindo aí a oferta do atendimento aos usuários, principalmente nesse momento aí de calamidade pública e emergência, nessa situação aí de pandemia do Covid-19, né? Como exemplos, nós percebemos até essa questão da articulação intersetorial que está ligada aí aos decretos municipais vinculados à questão dos reconhecimentos federais em questão do que os municípios estão vivenciando aí na atualidade. E a questão dos efeitos que acabam trazendo para a própria população e para os próprios usuários da política de assistência social. Nós percebemos que, nesse caso, nesse momento,
houve um aumento aí da procura dos atendimentos que vinculam a oferta dos serviços, até de pessoas, por exemplo, ou usuários mesmo que não estavam enquadrados dentro da política de assistência social, que teve que ser atendido também, pois com essa situação de calamidade pública, acabaram perdendo aí a ter os seus serviços, né, porque, de fato, a pandemia ela parou o mundo aí, de modo geral. E, então, como que a política de assistência social, por exemplo, ela pode perpassar nessa questão aí em relação a essa oferta do atendimento? É interessante também prever nessa questão das ações de prevenção como que está sendo em relação ao planejamento de contingências no âmbito municipal, como que está essa articulação aí. Lembrando que nós não vivenciamos essa situação de pandemia, nós vivenciamos aí outras situações, de outras formas, por exemplo, né, que precisa aí da política de assistência social nas situações de calamidade pública e emergência, como as secas, né, e as enchentes, como as situações mesmo, nós temos exemplos aí, alguns municípios como Brumadinho, né, que, por exemplo, onde precisou se reorganizar para que pudesse estar garantindo aí o atendimento em relação às vítimas. Então, assim, são várias situações, né, que perpassa aí e que adentra dentro da calamidade pública, como que, no caso, as políticas, principalmente a política de assistência social, ela vai dar conta de dar resposta, de poder estar garantindo aí a proteção social dos usuários nesse sentido. É interessante também, até falamos em relação aos desastres nos municípios, né, em se pensar aqui na questão da gestão e dos riscos das ações e de prevenção devem ser sempre trabalhados em conjunto, de forma intersetorial, no intuito de prevenir a mitigação e também, né, a preparação aí que vem atrás dos planos de contingência, dos fluxos de trabalhos e treinamentos para poder lidar com essa situação atípica, que traz também essa questão aí das incidências e ações diretas para poder estar garantindo aí o direito socioassistencial. Nós trazemos aqui nesse perpasse, ou seja, nessa reflexão mesmo, né, para que vocês possam identificar em relação à produção do grau de exposição e ameaça, as diminuições de vulnerabilidade da população e as suas demandas que vêm se adequando aí com as possibilidades de intervenções para que pudesse estar garantir esse atendimento socioassistencial. É interessante que vocês possam estar avaliando essa oferta e reorganização dos serviços, projetos, programas e benefícios aí do SUAS nesse momento ativo, tendo em vista que os serviços estão conseguindo alcançar ou não estes usuários e de que forma que está sendo feito a questão da garantia do atendimento. Pode-se pensar também nas possibilidades de atuação em relação aos entes federados, que se organizam para a oferta do atendimento, garantindo o acesso à assistência social, e a questão mesmo aí vinculada à intersetorialidade. É interessante que o grupo de trabalho ele possa estar pensando nessas estratégias ou impactos, por exemplo, da pandemia mesmo, nessa execução da política de assistência social, considerando, neste momento, que todos os trabalhadores tiveram que pensar sobre uma atuação para conseguir alcançar os usuários em seus territórios. Pensando nesse momento, surge um contingente de usuários que antes não acessavam a política de assistência social e que hoje eles passam a ter esse acesso, passam a acessar a política de assistência social, no qual houve uma sobrecarga e um aumento de demandas por benefícios e procuras, principalmente do serviço socioassistencial. Então, nesse sentido, perpassando aí, vocês vêm percebendo que ela vem elencando desde o eixo 1 até o eixo 5, né, em relação a tanta questão, como que veio o percurso da política de assistência social, em questão ao próprio cofinanciamento mesmo da participação do controle social. O que podemos estar vinculando também na oferta dos serviços aqui no âmbito da questão da segurança socioassistencial que perpassa pelo serviço de proteção social. Por fim, né, se perpassa pela atuação da assistência social nesse momento de calamidade pública e emergência.
Então, lembrando que não devemos pensar somente no momento de calamidade pública e emergência que estamos vivendo na atualidade, mas também devemos pensar, como eu havia falado anteriormente, nos futuros rumos da assistência social, como que a assistência social vai dar conta, pós-pandemia, desse serviço, dessa demanda de usuários, pois a política de assistência social, ela acaba tendo que receber um número maior de usuários, devido que muitos desses usuários, eles acabam ficando desempregados nesse momento e acabam tendo que acessar a política de assistência social. Então, esperamos ter contribuído com vocês aí nesse debate em relação ao processo de reflexão. E, nos casos, estamos aqui à disposição de todos vocês para poder estar contribuindo aí, vinculado à pasta da política de assistência social. Gostaríamos de agradecer pelo convite, né, e dizer que o Departamento de Assistência Social está à disposição do município. Agora, vocês vão dividir os grupos de acordo com cada eixo específico para poder trazer as deliberações e logo em seguida vai ser feita a questão da própria votação, ok? Boa conferência para vocês e estamos à disposição. Até mais!